Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar então nossa última aula, onde a gente criou aqui essa classe de conexão de banco. Então aqui a gente tem alguns parâmetros aqui da conexão, o construtor dela, o método para conectar, para desconectar, e a função consulta e a função toString. Só que somente essas funções não vão ser suficientes para poder atender tudo aquilo que a gente necessita. Então a gente vai precisar incluir registros, modificar registros, excluir e também obter. Apesar de que o obter a gente até poderia utilizar aqui dentro desse consulta. Então, inicialmente aqui vamos adicionar então essas funções para a gente ver como é que a gente vai fazer para incluí-las. Então aqui em primeiro lugar o function, vamos colocar aqui incluir. E aí vamos deixar por enquanto em branco aqui mesmo esse método. Vamos colocar aqui modificar, que vai ser aquele método para poder alterar um registro. Então aqui de cara eu já lembro que tem um ID aqui, mas a gente vai precisar passar outros parâmetros também. E a gente vê como é que a gente vai passar outros parâmetros. E aqui um function também, excluir. E aí o excluir provavelmente só vai precisar do ID do registro mesmo. Mas a gente ainda tem que referenciar a tabela, tem que fazer outras coisas. Então vamos ver como é que a gente vai elaborar isso aqui. Então vamos abrir um outro arquivo aqui, que é o nosso conexão banco, que a gente fez aqui. Mas o conexão, na verdade, ele só vai ter, no caso, a obtenção de registro, ele não vai ter inclusão. Então vamos abrir o nosso sisteminha, que a gente fez de controle de visitantes, a gente poder visualizar. Para quem não tiver visto aí o nosso sistema de controle de visitantes, que foi desenvolvido em 3 horas, ele está aí dentro da nossa playlist, para vocês poderem visualizar. Então vamos pegar algo aqui como, por exemplo, um salvar usuário. Aqui. Então olha só, então o que a gente tem aqui no momento em que a gente está fazendo uma inclusão de um registro? A gente tem aqui o SQL, né? Então temos aqui o SQL, e aqui a gente tem esse de modificação, para modificar o registro, que ele vai realizar um update no banco. Então a gente seta aqui os parâmetros, e ele realiza o update então desses parâmetros. E aqui no caso é o inserir. Então a gente tem um SQL aqui, um insert, e ele vai fazer a inserção então desses valores aqui que a gente colocou. E aí olha só, para a gente poder fazer a execução disso, a gente cria aqui um statement, onde a gente vai aqui vai chamar a classe conexão e vai dar um prepare nela. E aí vamos colocar aqui então o SQL dentro dela. E no momento em que esse prepare, se ele ocorrer normalmente, ele funcionar, aí a gente chama aqui então esse método que se chama STMT, que é referente ao statement. Então execute. Esse método ele tem um retorno. Então, o que acontece? Ele vai realizar esse método, e caso ele verifique que o método ele foi executado corretamente, ele vai devolver um valor booleano verdadeiro. E aí, tanto que aqui a gente fala, se ele devolver um verdadeiro aqui, então se essa condição aqui for verdadeira, ele vai redirecionar então o usuário para a listagem de usuários, e caso não ocorra, ele vai apresentar um erro aqui. Então não foi possível, ocorreu um erro ao realizar a operação. Então, mantendo aquela linha de sempre manter a simplicidade, vamos começar a fazer algo por aí, e depois, se for necessário, a gente melhora um pouquinho esse código. Deixa eu puxar ele para cá. Vamos duplicar aqui. Ok, então vou fechar esse. Ok, então a gente já tem o necessário aqui para poder fazer o nosso incluir. Então o que a gente vai fazer aqui no incluir, na verdade, a gente vai colocar aqui, vamos inserir o SQL direto. Por enquanto a gente ainda não vai criar algo mais complexo aqui dentro disso. Vamos fazer dessa forma. Então vamos criar aqui um STMT, que é um statement, que a gente chama. E aí, a exemplo disso aqui, a gente vai pegar então conexão. Então, isso. Conexão, prepare. E vamos colocar aqui o SQL. E aí agora vamos então criar esse if aqui. Então if stmt
execute. Então, temos aqui algo aqui dentro para caso ele funcione ok e caso ele não funcione. Então vamos colocar um return aqui. E aí vamos ver o que a gente pode retornar do STMT para poder ele dar que a condição está ok. E aí vamos colocar aqui um return. Também vou pensar aqui no que a gente pode colocar aqui nesse return. Então, vamos tentar então retornar o ID, né, que foi inserido aqui. Então vamos colocar aqui um return, aí o STMT, e aí vamos colocar aqui esse parâmetro chamado insert ID, ok? E aqui vamos retornar então um 0, né, porque o ID ele começa de 1 para cima. Então, caso a gente receba aqui como retorno 0, a gente vai saber que esse método incluir ele não funcionou corretamente, ok? Vou abrir então aqui o nosso default.php aqui. E aí vamos então fazer uma inclusão aqui. Vamos ver primeiramente se ele está funcionando corretamente. Então, localhost barra meu site php barra é isso aqui. Então olha só, não há registro para essa consulta, ok? Vou fazer o seguinte então, vou comentar essas duas linhas aqui. Deixa eu comentar essas 3 linhas na verdade. E aí vamos entrar lá no nosso phpMyAdmin. Então vamos pegar aqui o banco de dados PHP e vamos ver aqui a tabela visitante. Então, a gente vai criar um SQL para poder incluir um novo visitante. Então vamos colocar aqui insert. Na verdade vamos criar o SQL. SQL igual a insert into. E aí o nome da tabela é TBL visitante. Vamos colocar os campos agora. Nome completo. CPF, RG, celular, data, nascimento. Values. E aí agora vamos colocar alguns valores aqui. Então vamos inserir direto mesmo. Então, vamos colocar aqui Mariazinha da Silva, CPF. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -10. RG, 111, 111, SSP, DF. E celular, meia 9999. E vamos incluir também a data de nascimento. Então, 2001, 01. Então, 1º de janeiro de 2000. E vamos fechar isso aqui, colocar um ponto e vírgula. Teoricamente está tudo certo aqui. A gente pode até testar aqui, então olha só, vou vir aqui no phpMyAdmin, vou colocar essa query aqui, vou dar uma conferida nela aqui, já que ele destaca tudo que está sendo feito aqui. Vamos executar. Olha só, incluiu ok. Então ele incluiu como registro 203. Olha só, Mariazinha da Silva, né? E aí eu vou apagar então esse registro. Então a nossa query ela está ok. Ela não vai causar problema no momento em que a gente for executar ela. Então, ok. E aí vamos colocar aqui agora então bd mysql. E aí, insere. Insere. Incluir. Incluir. E aí vamos botar aqui o SQL. E aí vamos botar aqui um echo. Então, para a gente verificar o que ele vai retornar aqui. Salvei. Vamos testar para ver se vai funcionar. 1, 2, 3 e 204. Olha só. Retornou aqui.
Era o que a gente queria. Então vamos ver no banco se realmente está lá. Então, 204. Olha só, Mariazinha da Silva, está aqui o CPF, o RG, celular e data de nascimento. Tudo aqui. Pessoal, reparem aqui que está faltando pelo menos uns 3 dígitos aqui para o número do celular, né? Então, o que o banco de dados faz no momento em que o banco é um banco do tipo, que o campo é um campo do tipo texto e o campo ele é pequeno demais para poder receber aquele valor que estão colocando. Ele trunca esse valor. Então ele quebra esse valor e coloca só os primeiros caracteres dele. Para mudar isso, eu venho aqui no estrutura, ok? E vou vir aqui em celular. Celular, e aí agora eu vou colocar aqui ao invés, não muda também, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês direitinho. Então olha só, aqui a gente tem aqui o muda, elimina e o mais aqui, né? Então eu vou aqui no muda. E aí olha só, tem o tamanho valores aqui, então eu vou colocar 14. Guardei aqui. E aí agora aqui ele vai ajustar para todos. Pessoal, professor, e o tamanho estava 11. E se eu colocar o tamanho como 8, por exemplo? Aí ele vai truncar novamente seus caracteres e vai remover aquilo que ficou sobrando. É isso que vai acontecer. Ok, pessoal? Então, já temos aqui então nosso método incluir funcionando corretamente. E agora a gente vai então para o modificar. Então vamos utilizar basicamente a mesma coisa aqui do incluir, só que o retorno vai ser diferente. O que no retorno eu vou querer saber? No retorno eu vou querer saber quantas células foram afetadas. Então vamos fazer aqui para que ele retorne então quantas células foram afetadas no momento em que a gente fizer uma alteração dentro do banco. Porque se a gente executar um update e nenhuma célula for afetada, o update ele vai poder ser realizado corretamente, mas ainda assim nenhuma célula ser afetada. Então a gente precisa verificar como isso ocorreu. Então agora aqui o que nós vamos fazer é o seguinte, o STMT ele vai ser executado, ok? E aqui a gente vai retornar então, return, o STMT, affected rows. Ok? E aí aqui a gente pode fazer o seguinte, eu posso tirar aqui então, na verdade vamos colocar aqui e vamos deixar aqui um return. Então, erro ao executar o comando SQL. Okay? Então aqui se ele não for executado, a gente vai enviar um erro e caso ele execute corretamente, ele vai colocar a quantidade de células afetadas. Então vamos lá, pessoal. Então olha só. Então eu vou comentar essas duas aqui. Então vamos colocar aqui SQL insert, né, para poder a gente separar direitinho. Insert. Aí olha só, então vamos colocar aqui, vamos comentar aqui também. Vamos colocar aqui um SQL update. Então vamos colocar aqui. Então update tbl visitante set nome completo igual a, eu vou colocar com a Mariazinha de Souza. Vamos colocar aqui, somente isso mesmo, vamos alterar só isso, para a gente poder testar. Where, né, a gente tem que colocar where, update sem where é pedir para, é a pena de morte, né, então não pode fazer isso. Então where id igual a, e aí vamos ver o ID da Mariazinha, se eu não me engano é o 204. Vamos verificar se ela ainda está aqui, se eu não apaguei. Está aqui, 204. Então, olha só. Então, ID igual a 204. Ok? E aí vamos colocar aqui de novo. Então, um echo. Então, bd mysql. Como é que eu chamei o método? Modificar. Então, aqui, na verdade, né, eu tenho, não é o ID, aqui eu tenho o SQL mesmo. Então aqui ele está recebendo o SQL. Ok, então. Olha só, SQL modificar. E aí
SQL update. E aí vamos salvar aqui para ver o que vai acontecer. Então, olha só, então atualizei, e agora aqui ele tem que dizer para a gente que é retornar o valor 1, dizendo que o 1 foi a quantidade de registros afetados. Então vamos atualizar aqui. Opa, esqueci alguma coisa, conexão banco linha 89. Então, olha só, esqueci de colocar o ponto e vírgula aqui. Coloquei o ponto e vírgula, atualizei. Opa, e agora? Pronto, agora ele está dando erro mesmo, né? Então vamos ver aqui o que foi que eu fiz de errado aqui. Set nome completo igual a Mariazinha de Souza, where ID igual a 204. Pronto, já sei o que é o ID. Então, visitante ID. Salvei. E aí vamos então atualizar. Opa, STMT Affected Rows. Então, ele não aceitou aqui o Affected Rows. Então, pera aí. Por causa disso aqui, pessoal. Aqui está errado, né? Aqui eu tenho que colocar o STMT e aqui. Agora vai. Então, vamos atualizar. Então, olha só, aqui ele não alterou, está dizendo que não alterou nada. Vamos ver aqui se realmente, porque na outra execução ele pode ter executado. Então, olha só, ele fez aqui Mariazinha da Silva, então. Então, Mariazinha da Silva, salvei aqui. E aí vamos alterar o telefone da Mariazinha também, né, para ele ficar correto. Então, vamos voltar aqui, set nome completo, vírgula, então, celular, igual a, então, 61 999999999. Ok. E aí agora então vamos rodar lá para ver se o que vai acontecer. Voltei aqui. Então olha só. E aí ele registrou aqui para mim agora 1. Então o que significa? Eu afetei uma célula com isso, né? E aí agora se eu apertar de novo esse F5, o F5 aqui, ele reexecutou essa consulta. E aí agora ele já deu o valor aqui como 0. Né? Então por que ele deu aqui o valor como 0 então de registros afetados? Porque no momento em que ele veio aqui para poder fazer essa atualização, olha só, a Mariazinha que ela já está com Mariazinha de Souza, né? E aqui a gente tem o telefone dela correto. Então no momento que ele veio para poder alterar isso aqui, ele verificou que Mariazinha de Souza já estava correto e que o número do celular aqui ele já estava correto também, né? Que não havia necessidade de alterar porque o que a gente estava pedindo para alterar estava igual. Então ele não afetou essa célula. Então por isso ele retornou esse valor aqui, né? Do affected rows igual a 0 aqui. E aí, por fim, pessoal, vamos fazer um método aqui, então, para excluir. Vamos voltar aqui. Então, vamos voltar no Conexão Banco, excluir. Então, vamos abrir aqui, vamos copiar igual. E vamos... Eu acredito que aqui a gente vai utilizar o Affected Rows também. Então, olha só, prepare, tá? Então, não foi possível executar o comando SQL, Affected Rows. Então, olha só, pessoal, algo que é importante eu falar para vocês. Aqui nessa classe, a gente normalmente não utiliza o método exit, nem o exit, nem o die, porque é o seguinte, porque a gente precisa que essa classe retorne. Se a gente utilizar, por exemplo, aqui, se eu colocar aqui um return, e antes dele, né, teria que ser antes eu colocar um exit, se eu colocar um exit aqui em algum lugar, a aplicação inteira vai parar. E no caso o que a gente quer é isso, né, que esse objeto ele seja a prova de falhas. Então a gente vai utilizar, mesmo que dê erro, o erro vai ser apresentado para a gente, mas o restante da aplicação ele precisa estar funcionando. Então no momento que a gente der o exit dentro de uma classe, ele não vai parar somente aquela classe, ele vai parar toda a execução do PHP. Então por isso aqui dentro desses métodos, né, dentro dessas classes aqui que a gente está criando, a gente não utiliza o exit. Então olha só, então vamos salvar aqui. E aí vamos agora aqui no... Então vou comentar de novo. E agora aqui eu vou apagar a Mariazinha então. Então vamos lá. Então SQL delete igual a delete, pronto, tbl visitante
where ID, visitante ID, né? ID igual a 204. Ok? Então, coloquei ponto e vírgula aqui. E aqui eu vou dar um eco agora. Então, bd mysql, excluir. É excluir mesmo. Excluir, beleza. Mas aqui não é ID por enquanto, né? É um SQL. Mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos deixar essa aqui um pouquinho mais bonitinha. Ao invés da gente utilizar o SQL. Então, vamos fazer o seguinte. Então, nome tabela. E também o ID. Então aqui agora a gente já vai fazer diferente. Então vamos colocar aqui agora um SQL igual a delete from. E aí vamos colocar aqui nome tabela. Vamos usar camel case aqui, para poder ficar mais claro. Então, where. Tá, aí no caso tem que ter o campo também, né? Campo, então vou botar aqui um key, né, que seria aquela chave primária. Ou um campo mesmo, né? Então, where key. E aí, vou colocar aqui um igual. E aí o ID. Então, teoricamente, ele vai montar para a gente isso aqui, ok. E vai fazer a exclusão. Então, vamos voltar aqui. E aí, agora aqui no excluir, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, então, nome tabela, key e o ID. Então, a tabela é o TBL visitante. TBL visitante. Aqui é o visitante ID. E aqui é 204. Então, agora eu posso até apagar aqui. Então, esse tipo de separação, pessoal, que a gente consegue dentro da orientação a objeto. E aí vocês devem se lembrar das nossas aulinhas, que isso aqui se chama de encapsulamento. Então, o que acontece? Eu estou chamando esse método excluir, eu devo ter a documentação dele, eu sei o que enviar para ele, mas eu não sei exatamente como isso funciona dentro do conexão banco aqui. Então, isso é muito importante para a gente poder manter o nosso código coeso, separado e funcionando adequadamente. Então, a gente tem uma biblioteca e o desenvolvedor não vai precisar estar se preocupando com como implementar isso aqui, porque isso aqui já está implementado, né? Então, é uma das vantagens aí da orientação a objeto. Então, olha só, salvei, já dei o eco dele aqui, então vamos ver, ele vai mostrar o affected rules, ok. Então, olha só, vamos atualizar aqui então. Então, ó, ele excluiu um registro aqui que era do ID 204. Vamos verificar se esse registro ainda existe. Então, olha só, a Mariazinha aqui. Vim aqui para o final. E aí, olha só, ele excluiu então a Mariazinha aqui, que era o ID 204. Ok? E aí, igualmente ao update, se a gente der um update aqui, der um F5 aqui, ele já vai mudar aqui para 0. Por que ele vai mudar para 0? Porque o registro já foi excluído. Então, ele não afetou nenhuma célula dessa tabela. Ok? Então, olha só, aqui, então, fizemos então já de uma forma mais bonita, mais elegante aqui, né? O processo de exclusão. E aqui no modificar, a gente poderia fazer algo parecido, né? A gente poderia passar um array com os campos, com os valores, né? Um chave-valor com os valores. Mas isso aqui, à medida que a gente for evoluindo no nosso curso, a gente vai entrar dentro dessas classes e a gente vai fazer essas refatorações aqui para poder ir melhorando isso para vocês. Ok? E aí a seguir agora eu vou mostrar para vocês como a gente criar então uma classe para podermos controlar a sessão de usuário aqui dentro do nosso framework. Então eu vou até mudar aqui de meu site PHP e vou colocar meu FW, né, uma abreviação de framework PHP, porque na verdade isso aqui não é um site ainda por enquanto. Estamos criando ferramentas para podermos construir o nosso site, os nossos sistemas, né? Então vou mudar o nome aqui da pasta, porque aqui na verdade o que a gente está criando é uma espécie de framework para a gente poder utilizar para poder construirmos sites, sistemas, como eu já havia dito. Então a seguir vou mudar aqui e já vamos começar a falar a respeito de uma classe para poder fazer o controle de sessão. Então vamos lá, pessoal.
Vamos começar a ver aqui, já corrigi o nome aqui então. Bom, e vamos começar então a fazer a nossa classe de controle de sessão. Em primeiro lugar, vamos abrir aqui os nossos exemplos para a gente poder verificar, né, como é que foi feito o nosso controle de sessão. Pronto, localizei aqui, pessoal. Então, olha só, então aqui a gente tem o nosso exemplo, que foi bem simplesinho, né, a respeito do controle de sessões. Né? A gente instancia aqui esse método Session Start para a gente poder fazer o início do uso de sessões aqui. Pegamos aqui o Session ID, Session Regenerate ID, para ele poder fazer, para ele regerar, né, o ID. Aqui a gente tem então o Session Start também, que ele é essencial em todas as páginas que forem fazer controle de sessão. Ok? Então aqui a gente tem o Session Nome, aqui a gente vai obter então esses valores aqui, e aqui é onde a gente está atribuindo aqui então os valores da sessão. Ok? Então comida preferida, pizza, e aqui a gente destruindo aqui os valores dessa sessão. Então, em primeiro lugar, vamos começar então criando a classe. Então, class. Opa. Aqui a gente vai começar a fazer o esqueleto da mesma forma que a gente fez aqui com conexão do banco. Então a gente vai colocar atributos, construtores e depois métodos. Então, atributos, construtores e métodos. Ok? Então, pessoal, para começar, olha só, vocês repararam aqui nesse Session Start aqui, né, que é uma chamada que faz com que aquela página ela possa fazer o controle de sessões. Eu não vou chamar esse Session Start aqui. Então eu vou deixar isso a cargo de cada página fazer ou não esse controle de sessões. Então, por exemplo, uma página inicial, aquela página de login onde o usuário entra, onde aparece para ele aquele formulário de login, para ele poder preencher as informações dele e entrar no sistema. Aquela página vai precisar fazer controle de sessão? Não, não vai, porque no momento em que for feito o envio daqueles valores, né, em que for confirmada a identidade, que for criada a sessão do usuário, no momento em que for criada a sessão do usuário, aí sim vai ser necessário a gente ter esse Session Start aqui. Então não vamos colocar então no momento, ok? Então vamos avaliar aqui agora quais atributos que a gente vai precisar para poder fazer o controle de sessão. Então, em primeiro lugar aqui, pessoal, eu vou criar aqui um atributo então chamado parâmetros da sessão, ok? E aí vamos colocar aqui então que ele vai ser um array. Vai ser um array vazio por enquanto. Então, o que eu vou fazer com esses parâmetros da sessão? Então, cada site ele pode ter necessidades diferentes a respeito da sessão do usuário, não é verdade? Então, um site ele pode querer simplesmente o nome dele, outro site ele pode precisar deixar dentro da sessão os documentos, os perfis de acesso daquele usuário. Então, através do parâmetros da sessão, a gente vai poder fazer o controle disso aqui, ok? Vamos criar aqui também um constructor. Então, verdade, construct, né? Construct está aqui, ok? E métodos, vamos criar então alguns métodos. Então, o primeiro método que vem na minha cabeça é o inicializa, pois eu vou pensar aqui direitinho se o inicializa ele não conflita aqui com o construct, mas por enquanto não. Function destrói, vou abrir aqui, function reinicia. Vamos abrir aqui também. Ok, então temos aqui o método para inicializar, destruir o iniciar. Vamos colocar aqui também um remover parâmetro, sessão. Incluir parâmetro sessão.
e o modificar parâmetro seção. Vou colocar aqui e o function na frente deles, né? Então temos aqui o método, construtor e também alguns métodos aqui, métodos construtores e atributos. E então vamos começar a elaborar para ver, para a gente decidir, para a gente ver como é que vai ficar isso aqui no fim das contas, né? Então aqui vamos começar por um dos mais simples aqui, que é o para destruir a sessão. Então olha só, aqui no sessões 2 aqui, a gente tem esse exemplo aqui, né, que é o session unset e o session destroy. E eu vou até copiar os dois aqui e já vou jogar aqui dentro então. Então session unset, session, opa. Aqui se houver alguma sessão, ele já vai fazer o unset de todos os parâmetros dela e vai destruir também. Ok? E aí então vamos criar aqui o inicializa então. Então como é que eu estou pensando em fazer a inicialização do sessão aqui nesse momento? O inicializa ele vai receber parâmetros e esse aqui vai ser um array. Ele vai adicionar aqui nos parâmetros da sessão esses parâmetros que receber por aqui, ok? E aí em seguida ele vai então atualizar a sessão que está no sistema. Então vamos colocar até mais um método aqui, ó. Então function atualiza. Então, atualizar vai ser o seguinte, vai ser para ele pegar esses parâmetros da sessão aqui e atualizar dentro da session, ok? Então, vamos lá então. Então, no inicializa parâmetros, eu vou botar aqui um for each parâmetros as param. Eu vou colocar, vou abrir aqui. Então, vamos adicionar então esses parâmetros aqui. Então, colocar aqui então o array shift. Vamos ver aqui. Opa, array shift. Então, na verdade, o array shift ele está tirando, é um array push. Push. Ok? E aí vamos colocar então aqui o array. Então, o array vai ser o parâmetro da sessão. E aqui a gente vai colocar então o param aqui. Algo que é importante, pessoal, é o seguinte, antes da gente fazer isso, como é um método de inicialização, então vamos fazer o seguinte, vamos resetar aqui os parâmetros da sessão para que ele seja um array em branco. Senão a gente corre o risco de inserir valores duplicados dentro do nosso array, e aí isso pode causar um problema. E aí depois que ele inserir então esses parâmetros aqui dentro do parâmetros da sessão, a gente vai atualizar então. Então vamos colocar aqui um atualiza. Okay. E aí vamos colocar aqui um if atualiza. Vamos retornar aqui então. Aliás, vamos colocar simplesmente um return atualiza. Isso aqui já vai ser suficiente. Aí a gente faz o atualizar e retornar algum valor. Então, olha só. Então aqui no atualiza eu vou pegar aqui então um for each e vou fazer parecido então. Então for each. Só um minutinho, pronto. Parâmetros da seção S param. Okay. E aí vamos colocar aqui então. Então vamos colocar aqui param valor. Então vamos colocar aqui agora, então session
Pessoal, me surgiu uma dúvida aqui. Vamos ver se isso vai funcionar corretamente. Então, deixa eu fazer um teste aqui antes. Então, olha só. Então, vou botar aqui um eco. Aí, vamos colocar aqui. Colocar um BR. Aqui. E aí, vamos colocar aqui, então, o param. Né, ponto. E aí, vamos com isso. É isso mesmo. Então, vamos colocar aqui para cá. E aqui, vamos colocar um valor. E aí vamos abrir aqui então. Então pronto, parando, valor, e aí a gente vai ver se vai funcionar corretamente. Então olha só, vou voltar aqui então na nossa página, né? Cadê o nosso default.php? Eu vou comentar essa linha aqui para que ela não se perca. E vamos então inicializar então. Então, seção controller, controle, igual a new, e aí controle seção. Né? Estamos esquecendo de alguma coisa? Estamos sim, né? De fazer o require dele aqui em cima. Então, olha só, require once, e aí vamos colocar aqui então controle seção.php. Ok? Vamos fazer a inicialização dele aqui, né? Aqui o construct dele não tem nada. Vamos ver se vai funcionar corretamente. Então, vamos voltar aqui. Cadê a nossa página? Está aqui. Então, olha só, opa, meu site PHP. Fala isso aqui. FW. Ok, então olha só, parâmetros da seção, não foi esperado. Tá, então no controle de seção, linha 5. Então vamos ver aqui o que foi que a gente errou aqui. Atributos, parâmetros da seção, controle de seção. Acho que eu já sei o que aconteceu aqui, esqueci de colocar o identificador, né? Então aqui o parâmetro da seção ele vai ser private. Né? Vamos descobrir então se foi isso. Beleza, resolvido. Ok. E agora vamos voltar aqui então para o default. Então criamos aqui o controle de seção e aí vamos então inicializar. Então, eu vou criar aqui parâmetros. Eu vou botar aqui um array, ok? Deixa eu abrir ele assim aqui e eu vou colocar aqui então nome. E aí vamos colocar aqui Marcelo e cidade Brasília. E aí me lembrei de uma coisa aqui, pessoal. Vocês se lembraram aqui? A gente tem que botar aqui um session start, né? Para poder inicializar. Senão a gente vai tentar fazer controle de sessão e vai dar erro. Então olha só, então já criamos aqui. Deixa eu colocar isso aqui para cima por questão de organização do código mesmo. Né? Sessão controle. E aí vamos botar aqui então, sessão controle inicializa. É isso? Inicializa, beleza. E aí vamos colocar aqui os parâmetros. Então vamos ver aqui. Então ele vai mandar isso aqui para os parâmetros da sessão então. Então é isso mesmo que a gente quer que ocorra. Vamos ver se ele vai dar algum bug aqui. Opa. Então, chamada função indefinida atualiza. Então, cadê o atualiza? Ah, sim, o atualiza, está aqui. Então, desatualiza, né, pessoal? Então, eu vou criar aqui um atualiza. Vou criar aqui um... Então, vamos dar um F5 aqui, vamos ver se ele vai... Não. Então, olha só, o uso da constante indefinida parâmetros da seção, tá. Então, acho que eu já sei o que é aqui. Então, this, parâmetros da seção, né? E aí agora, acho que array push, opa, pera aí só um minuto, this, parâmetros da seção, né? Aqui parâmetros da seção, this, a gente tem que lembrar disso. Então olha só, undefined variable, valor na linha 46. Então tá, então param valor. Vamos fazer um teste aqui para ver se tá certinho aqui. Param, vamos botar só o param aqui. Por enquanto vamos botar um
algo em branco aqui. Então, olha só, Marcelo, Brasília, né? Então, ele está mostrando, então, o valor que está aqui dentro. Então, olha só, Marcelo, Brasília, beleza. E aí, vamos tentar agora pegar o parâmetro aqui. Será que é com igual? Vamos descobrir. Vamos atualizar. Opa, estamos no caminho certo. Param. E aí o valor. Tá, mas tem alguma coisa errada ainda aqui. Só fechar aqui. Tá, ele está pegando o ID do array. Então vamos lá. PHP for each. Mais object. Eu acho que eu até cheguei a dar esse exemplo para vocês em algum lugar, pessoal. Agora não vou lembrar onde é que é. Então, olha só, arrays in objects. Então, tá, então olha só, as key value. Então, é isso aqui. Então, as key. Vamos ver. Vamos atualizar. F5 aqui, não achou o parâmetro. Key. Atualizar. Pronto, mas eu quero que ele traga o nome, né? Pessoal, no atualiza, vamos fazer o seguinte, então. Vou comentar essa linha aqui. Opa. E vamos simplesmente dar um print R aqui no this parâmetros da seção. Vamos ver como é que ele está trazendo para mim aqui. Pronto, então olha só, aqui ele não está trazendo da forma correta, né? Então, é por isso. Então, vamos fazer da forma correta. Então, ok. Parar. E vamos adicionar aqui, né, dentro do parâmetros da seção, um array. Então, ok. Olha só, pessoal, acho que a gente conseguiu então o que eu estava querendo. Vamos ver se vai dar certo aqui agora, né? Vamos aqui no Notepad de novo. E aí agora vamos dar um... Vamos ver se vai funcionar aqui agora. Opa, então ainda não funcionou. Array to string conversion. Então vamos botar só de novo aqui. Vamos ver o que acontece. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho, vamos ver aqui no printr de novo aqui como é que tá. Então a gente tem um array, que dentro dele ele tem, na verdade eu não queria isso, né? Eu queria que dentro desse array ao invés, não, na verdade temos um array, o elemento dele, o elemento 1 dele é um array, o elemento 2 dele é um outro array. Vamos ver aqui então. Eu acho que não vai funcionar dessa forma, mas vamos ver o que acontece. Opa, não deu. Pessoal, vamos simplificar um pouquinho. Eu vou tirar aqui esses parâmetros do array. Vamos tirar aqui. Aqui talvez a gente não precise do inicializa, ok? E aí, aliás, na verdade, talvez a gente não precise nem do atualiza. Eu vou fazer o seguinte aqui então. Eu vou colocar aqui, eu vou inicializar, né? Vamos criar aqui a sessão. E aí, se eu colocar o reiniciar, então vamos fazer o seguinte. Então, reinicia na verdade, né? Então vamos botar aqui o session, né? Igual a array. Então aqui, beleza, a gente reinicializa então o array session então. E aí aqui a gente vai colocar então no incluir. Então vamos incluir aqui, né? Chave, vamos botar em inglês para ficar bonitinho, e
valor, ok? E aí vamos colocar aqui então, session, aí, na verdade vamos botar um array push, né? Aí push, então, session, e aí vamos colocar aqui então o valor da chave aqui. Vamos ver aqui então. Tá. Então, olha só. Então, a gente vai fazer isso aqui então. Então, session. Espera aí, deixa eu ver como é que eu adicionei isso aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte então. Então, vamos colocar o session. E vamos colocar aqui o key. Igual a value. Ok. Tá o ponto e vírgula aqui, tá certinho. Ok. Então, e aí vamos modificar. Depois a gente verifica como é que faz então. Ele já vai incluir aqui, né? E aí vamos colocar aqui então obter, né? Então function obter, e aí vamos colocar aqui o key, né? Então return session, e aí eu key aqui. Então vamos ver se funcionou. Vamos colocar aqui, então vamos arrancar fora o inicializa aqui, né? E aí vamos colocar aqui sessão controle, no caso incluir parâmetro sessão, né? E aqui no caso esse parâmetro vai ser o nome e o atributo vai ser Marcelo Campos Brito, ok? E aí aqui embaixo sessão controle obter, e aí vamos colocar aqui então o nome, né? E aí vamos colocar aqui uma coisa aqui, então echo nome. Ok, aqui em cima, como eu já tinha falado com vocês, já colocamos aqui o session start e vamos ver se vai. Opa, então vamos lá. Use of então controle sessão 43. Controle sessão 43, ok. Então obter key, aí fica mais complicado, né? Então, olha só. Então consegui aqui, ó, incluir aqui dentro da sessão o nome e o Marcelo Campos Brito aqui desse lado. E é o que a gente precisa também, pessoal, é saber qual que é o ID dessa sessão. Essa sessão, no momento em que ela é criada, ela tem um ID único, né? E vamos criar aqui algo para poder obter o ID da sessão. Então, vamos ver aqui, vamos voltar, vamos ali na documentação do PHP. Então, PHP session mais get ID. Então, session ID, olha só, já achamos aqui. E aí vamos, tá. Então, vamos criar algo aqui. Function, né, ID. Obter ID, né? Fica melhor, get, aí obter ID sessão, para ficar bem claro mesmo. Então, obter ID sessão, ele vai retornar. Então, return session ID. Mas eu acho que a gente tem que colocar alguma coisa aqui. Ou será que não? Session ID. Vamos testar, né? Só testando para a gente saber se funciona. Então, echo, sessão controle. E obter ID sessão. Vamos ver. Atualizei aqui, opa, veio. Então era isso mesmo que a gente queria. Ok? Então, só dar um espaço aqui para poder ficar melhor. Né? Um BR aqui, né? Ponto e vírgula. Então pronto, olha só. Então esse aqui é o nosso ID sessão.
E aí vamos continuar então. Então a gente tem agora que reiniciar a sessão. Deixa eu ver aqui se é reiniciar o array ou reiniciar a sessão. Então não, aqui é reiniciar a sessão mesmo. Né? Então vamos ver se a gente colocou aqui em algum lugar para ele reinicializar a sessão. Não, então vamos voltar aqui na documentação. A documentação, pessoal, é a melhor amiga de vocês aqui nesse momento. Olha só, abort, cache, decode, destroy, encode, vamos lá, regenerate ID. Pronto, é esse aqui. Então, olha só, então vamos pegar aqui e vamos voltar aqui. Então, reinicia. Então, vamos colocar aqui, return. O que será que o regenerate ID? Pronto, olha só, o retorno dele é um booleano. Então, vamos colocar aqui um session regenerate ID. E se ele retornar verdadeiro, significa que ele regerou o ID da sessão. Caso não, ele não vai ter feito isso. Então, olha só, vamos botar aqui, então, obter ID sessão. E aqui no meio dele, vamos colocar, então, o reinicia. Salvamos, ok. Deixa eu colocar uns BRs aqui para a gente poder ver o que está acontecendo. Ok, salvei. Pronto, então olha só, aqui ele retornou então 1, né, que seria verdadeiro aqui para o PHP. E aí olha só, aqui a gente tem esse primeiro ID, e depois no momento em que a gente regera ele, né, ele gera então esse segundo ID. Ok, vamos partir então para os próximos métodos aqui. Então, vamos lá. Aqui vamos pegar o modificar parâmetro aqui. Né? Então vamos fazer o seguinte, né? O parâmetro aqui, então mesma coisa aqui, a gente vai ter o key, a chave e o valor. Então a gente vai perguntar aqui, if e set, né? Deixa eu fechar aqui o parênteses, então session, e aí, opa, session, e aí o key aqui, então a gente vai colocar aqui então um valor, né? Então vamos colocar aqui o session key, a gente vai modificar esse valor. Colocar session key igual a value. Mas aí vamos colocar algo diferente aqui. Então new value. Ok? Então, e aí a gente retorna aqui um true. Poder dizer o seguinte, ó, funcionou, ok. E aqui vamos colocar aqui embaixo, então, return false. E aí você pode me perguntar assim, professor, mas não teria que colocar esse return... Opa! Teria que colocar esse return aqui dentro de um else? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. O que acontece? Se ele passar aqui por dentro, ele entrar aqui dentro dessa cláusula, né, dentro desse bloco aqui, ele vai fazer o set desse valor e vai dar o return. No momento em que ele dá o return, ele sai dessa função, ele não roda mais nada dentro dela. Então aqui a gente não precisa disso. Então se ele não passar por dentro desse bloco, ele vai pular tudo isso aqui tudo e vai direto para o false. E aqui, se ele rodar aqui em cima, ele já retorna o true e termina. Então a gente pode, com o return, a gente pode fazer dessa forma. Então eu não preciso colocar o false, ok? E aí vamos salvar aqui então. E eu vou copiar isso aqui para poder fazer algo parecido aqui no remover parâmetro sessão. Então vou jogar aqui embaixo remover parâmetro sessão. E aí nesse caso então eu vou remover esse item de sessão aqui. Ok? Então vamos ver como é que a gente vai fazer para poder session. A gente tem que remover algo, né? Então php remove session array item array by from session by id by key, né? Na verdade. Olha só. Então, vamos ver aqui, ó. How to remove a variable from... Pronto, esse é exatamente esse aqui que eu quero. Então, olha só. Então, se ele, então, aqui, a research. Então, olha só, esse aqui, então. Então, se ele tiver cadastrado aqui, a gente vai dar um unset, então, aqui no... Então, vamos ver aqui.
Tá, então vamos olhar aqui. Ó. Então key igual a array search, get name, session name. Então olha só, esse aqui ele faz uma busca no array. Se o key ele for diferente de false, né, ele vai fazer esse primeiro aqui. Então ele vai dar um set, ok? Então eu vou até pegar esse código aqui que está... Na verdade, olha só, tem um mais fácil ainda aqui, um melhor, session unregister. Né? Então unset session variable name. Então olha só, isso aqui é melhor ainda. Então vamos vir aqui e aí vamos colocar aqui então. Então unset session e aí vamos colocar aqui então o key aqui, né? Então, e aí a gente vai testar aqui para ver se vai funcionar corretamente. Então session key, session key. Ok, salvei aqui. E vamos fazer um teste agora para ver se vai funcionar. Então eu vou até fechar aqui. Tá faltando alguma coisa aqui. Vamos ver aqui no controle sessão, linha 27, né? Tá dizendo que não era esperado. Opa, então vamos ver. 7. Ah, pronto. É isso aqui então. Pronto, fechamos. Beleza. E aí, olha só. Então vamos fazer o seguinte agora aqui então. Vamos voltar aqui para o default, né? Eu vou fazer o teste. Pessoal, essa parte aqui que eu estou fazendo para vocês, tudo que eu estou fazendo no default, vocês não precisam, assim, criar isso programaticamente, né? Porque isso aqui, na verdade, eu estou fazendo a criação de tudo isso, e aqui eu estou fazendo testes. Então, assim, é interessante vocês fazerem isso, né? Irem instanciando o objeto e vendo se ele está funcionando corretamente. Então vamos testar para ver se realmente funcionou aqui essa modificação que a gente fez. Então eu vou aqui, obtivemos aqui, ok? E aí vamos colocar aqui. Eu vou criar um método aqui, um toString, né? Function toString, para a gente poder fazer sempre a verificação. Né? Então vamos colocar aqui um return, e aí o session. Vou retornar esse objeto session inteiro aqui. E aí vamos colocar aqui então um echo, né, aliás, na verdade, um sessão controle, ele toString. Mas ele não vai funcionar com echo. Por que ele não vai funcionar com echo? Porque ele está retornando um array. Então vamos botar aqui um print R aqui. E aí vamos colocar aqui entre parênteses, ok? E vamos colocar um BR aqui também. Então vamos salvar e vamos ver então. Então olha só, a gente tem aqui essa seção, né? Array, nome, Marcelo Campos Brito. Deixa eu incluir mais algumas coisas aqui para a gente poder fazer o teste disso mesmo. Então vamos lá, nome. Deixa eu voltar aqui. Então, opa, nome mãe. Eu vou botar aqui Marcela Campos Brito. E aí o nome pai. Vamos colocar aqui Marcelo Campos Brito. É óbvio que esse não é o nome do meu pai e da minha mãe, né? Só uma brincadeira aqui para a gente ver como é que vai funcionar. Então, olha só. Colhemos aqui, né? Marcelo Campos Brito, nome mãe, meu nome pai, Marcelo Campos Brito. Beleza. E aí agora aqui, então a gente está vendo o resultado aqui, né? O nosso array aqui está certinho. E aí vamos fazer o seguinte, então. Então eu vou remover, aliás, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou, vamos lá. Vou dar um sessão controle aqui. Eu vou modificar algum parâmetro dessa sessão. Então, e aí vamos colocar aqui. Então, nome mãe. E vamos colocar aqui o nome da minha mãe, Sara. E aí, aqui agora eu vou excluir, então, o nome do pai. Então, vamos lá, cadê? Remover parâmetro de seção. E aí vamos colocar aqui, nome pai. Aqui eu ainda não fiz a validação, tá, pessoal? Então eu fiz aqui de uma forma bem simples mesmo, né? Mas, na verdade, eu até fiz, né? Porque se ele não encontrar, ele vai vir aqui para o false e aí a gente pode fazer o tratamento disso. Então, olha só, ok?
E aí vamos fazer o seguinte então, que aqui eu vou dar outro print R aqui. Vou dar um Enter aqui, vou dar um BR aqui para poder quebrar. E vamos ver. Então olha só, aqui ó pessoal. Então ele mostrou aqui, né? E aí em seguida a gente mandou alterar o nome da mãe para Sara, e ele alterou, e removeu o nome do pai, que era Marcelo com 2 L's Campos Brito, e ele removeu também. Então tá funcionando ok. Beleza? Vamos ver o que mais aqui, pessoal. Então, o inicializa acabou que a gente não precisou dele. Então, eu vou até remover isso aqui. Né? E o atualiza, a gente também posso remover ele aqui. E aí, como vocês podem observar, né, a gente fluiu bastante aqui dentro da criação dessa classe aqui, né, que ela vai fazer então o controle da nossa sessão. Então, a gente vai poder utilizar isso dentro das nossas páginas também. Vai ser mais um aliado aqui dentro desse framework que a gente já está criando. Então, olha só, já temos classes aqui para poder controlar a conexão com o banco e classes para poder controlar a sessão. É tudo que a gente precisa para poder fazer o controle dentro desses dois tópicos aí dentro de um site? Não, não é. Então, à medida que a gente for desenvolvendo, outras coisas vão se criando e essa evolução é sempre gradual. No momento que a gente verifica que alguma coisa nova é necessária, a gente cria essa coisa nova, então. A gente vem aqui dentro do objeto e aqui a gente só vai fazer uso. Né? Então vocês podem ver aqui que isso favorece com que o código ele fique mais limpo. Então ao invés de eu estar criando seção, banco de dados, tudo misturado aqui dentro da nossa página, a gente consegue fazer com que as coisas elas fiquem mais organizadas. Então esse é um ponto que a orientação ao objeto nos ajuda muito. Então a gente consegue organizar melhor isso aqui. E como eu já falei com vocês, pessoal, vou repetir. Muitos frameworks PHP hoje que são tops hoje que o pessoal utiliza, que são aqueles frameworks né, com bastante respaldo utilizados, eles são criados dessa forma. Então, eu acho que um exemplo que eu posso dar para vocês é um framework chamado, deixa eu colocar aqui embaixo, Code Igniter. Então ele começou com uma biblioteca de funções e aí ele foi avançando, avançando, avançando. Daqui a pouco falaram que ele ia ser descontinuado, né, mas aí a comunidade foi e tomou conta dele e deu prosseguimento. Então, assim, é algo que realmente, quando algo fortalece, ajuda, acaba que realmente assim o projeto ele passa a andar sozinho. E isso, em determinadas situações, pode ser necessário vocês fazerem isso, porque talvez você possa ser um arquiteto, ou então o próprio arquiteto da empresa onde você trabalha pode falar assim, ó, vamos ter que criar um framework nosso. Igual eu falei, né? Ó, aquele não funciona para a gente por causa disso. Nosso framework ele vai ter que ter uma premissa X que os outros frameworks não têm. Então, o desenvolvimento disso é bem parecido com esse aqui. Esse eu estou fazendo sozinho, né? Mas provavelmente isso no âmbito de uma empresa vai ter um arquiteto elaborando isso, então vai ter uma equipe para poder fazer o desenvolvimento das funcionalidades, uma equipe de testes, tudo isso. Então, assim, mas é importante vocês terem esse domínio para poder, caso seja necessário, vocês possam dar conta de fazer algo assim se vocês forem solicitados a fazerem isso. Ok? Vou remover aqui e vamos prosseguir. Vamos fechar aqui agora as janelas que a gente utilizou de exemplo. E aí vocês me perguntam, tem isso aqui, mas o que isso faz afinal de contas em efeitos práticos? Então eu vou estar mostrando para vocês agora um pedaço disso. Não vou mostrar tudo ainda nesse momento. Então vou apagar aqui. Vamos pegar um snippet aqui de HTML para poder colocar aqui embaixo. Então isso aqui é um outro projeto. Deixa eu colocar aqui um arquivo HTML mesmo. Só HTML. Vamos pegar um snippet dele aqui. Ok, copiei. Era o que eu queria. Vamos fechar aqui e jogar aqui. Ok, então aqui vocês lembram que a gente já tem algumas pastas, né? Olha só, Pages, JS, Image. Ok, então vou fazer o seguinte, então, default vou deixar ele aqui mesmo, né? A gente vai usar ele dessa forma e aí a gente vai criar outras páginas dentro do Page. Então vou colocar aqui meu sistema login. Vou apagar algumas coisas aqui, como
Isso aqui, isso aqui. Vamos organizar aqui. Vou criar o meu arquivo de folhas de estilo. Fazer assim que fica mais fácil, né? Pronto, resolvemos o problema. Então aqui js barra main.js e aqui o css barra main.css. Ok, então vamos... Depois a gente cria esses arquivos aqui, não tem problema. E aí vamos então criar aqui um formulário HTML. Então deixa eu ir ali na página do Bootstrap para ver se a gente já pega alguma coisa pronta e já facilita esse caminho. Então, Bootstrap. Ok. Vamos já pegar aqui o CDN dele. E aí, olha só, pessoal, o que eu vou fazer aqui então? Vou criar algo para poder facilitar a nossa vida, né? No momento em que a gente estiver desenvolvendo isso. Vou colocar aqui, adicionar um novo arquivo, colocar aquele como PHP. E vamos colocar aqui ele para... Vamos ver onde é que eu vou colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui dentro do imports mesmo. Dentro do CSS, na verdade, né? E vamos colocar aqui imports.php. Então vai ser aquilo que vai permear toda a nossa página. Então eu vou pegar aqui o nosso o CSS do Bootstrap. Opa, seria melhor a gente pegar já ele prontinho. Vamos ver aqui. Tá, mas não está tão difícil não. Vou copiar aqui. Vamos pegar ele pronto mesmo, que é melhor. Acho que aqui tem. Pronto, olha só, está aqui. Então vamos copiar para cá aqui. Ok, então vamos pegar também esses JavaScript aqui. Vou colar eles aqui embaixo. Por enquanto eu ainda não vou precisar disso aqui. Ok, vamos salvar. E aí vamos colocar aqui então, bem aqui no lugar disso aqui, um bloco PHP. E aí deixa eu só mostrar para vocês antes. Então deixa eu vir aqui, localhost barra meu fwphp. Então olha só, se eu pedir para ele exibir aqui, vai estar dessa forma, não vai aparecer nada. Mas aí vamos fazer aqui, vamos fazer um pulo do gato aqui. Require once. Eu vou colocar aqui entre parênteses, então css barra imports.php. Eu acho que é isso. E aí agora, olha só, vamos atualizar. Então olha só o que ele fez aqui. Vocês estão vendo? Então eu já criei aqui na minha página, criei aqui um arquivo separado com os imports, com as coisas que eu vou precisar. Isso basicamente eu vou precisar em todo o site. Então ao invés de eu ficar repetindo esse bloco aqui em todo o site, eu simplesmente vou fazer a importação disso aqui. Então, já fiz aqui, CSS imports, vamos botar o ponto e vírgula aqui. Olha só, ele já trouxe aqui. Deixa eu só dar um espaçamento aqui para a gente deixar certinho. E aí o link Hell Style Sheet está aqui. Então deixa eu só... Vamos ver se a gente consegue deixar ele todo no mesmo nível aqui. Vamos remover esse espaço aqui, vamos ver. Pronto. Apesar de que foge da indentação um pouquinho, como o usuário não vai ficar olhando aqui, vamos deixar dessa forma aqui mesmo. E aí, olha só, então deixa eu colocar aqui um alô mundo. Deixa eu colocar um H1 aqui envolvendo ele. Olha só, salvei aqui. Então, olha só, ele já na tipografia, e se a gente remover isso aqui, olha como ele muda. Então vamos manter isso aí, a gente já facilita. Ok?
Agora vamos voltar lá na página do Bootstrap então para a gente ver o que a gente acha para poder colocar aqui. Então, Bootstrap já está aqui, ok? Vamos ver no Examples aqui se tem algo aqui que uma telinha de login. Pronto, está aqui. Então vamos fazer o download aqui do código-fonte desses exemplos aqui. Eu vou pegar então o... Opa, será que baixou corretamente? Site... Não sei se baixou certo. Vamos ir aqui para a parte de download mesmo. Vamos pegar aqui os... Cadê? Os exemplos. Será que era lá? Vamos voltar então, né? Então já baixei, vamos tentar de novo aqui. Vamos ver o que eu acho aqui. Build. Vou tentar copiar ele desse jeito, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer. Então vou voltar aqui na minha página, vou jogar aqui, vamos só dar uma indentação correta aqui, vou salvar e vamos atualizar ali na página para ver como é que ficou. Então ficou mais ou menos, não ficou tão bom assim não. Deixa eu ver se eu localizo aqui os exemplos. Achei aqui. Então olha só, cadê o login, né? Sign in, tá aqui. E aí vamos visualizar isso aqui. Então eu vou pegar esse arquivo. Vou copiar aqui. Não, ele altera bastante. Não gostei não. Então deixa eu vir aqui no site para poder encontrar um melhor aqui. Então vamos nesse site aqui chamado Bootsnip, onde a gente encontra um monte de coisas prontas aqui. Então vou colocar aqui login. Olha só, ele já apareceu, já mostrou aqui pra gente. Então vou pegar esse HTML aqui e vou colar aqui. Vamos ver, ele já deve dar uma mudada na nossa página. Então, olha só, ok. E aí vamos voltar lá para ver o que mais que a gente precisa. Então agora é o CSS. Vai ficar assim. Então eu vou pegar aqui o CSS. Vou copiar. E deixa eu botar aqui como vai ser só dentro dessa página, então eu vou colocar um style type igual a text barra CSS. Vou fechar o style aqui e vou colar aqui. E aí vamos só alinhar isso aqui direitinho. Salvei. Vamos ver. Aí ele botou um login via Facebook aqui. Mas o troço ainda está meio esquisito, né? Não está centralizado igual estava ali no exemplo dele. Então vamos ver aqui o que eu vou ter que ajeitar para poder
Só vou fazer o seguinte, eu vou deixar assim mesmo, porque nosso objetivo aqui não é, por enquanto, fazer algo bonito, perfeito, né? Mas eu mostrar para vocês a funcionalidade. Então, vou manter isso da forma como está aqui e vou simplesmente alterar aqui. Então, olha só, o form aqui, então eu vou botar o action igual a. E aí vamos colocar aqui, deixa eu lembrar a página onde está o PHP, é o... não é o pages, vamos colocar aqui, colocar server aqui. Ok, então vamos botar server barra login.php. Ok? E o método aqui igual a post. Então, deixa eu ver aqui em cima. Aqui a gente ainda não vai precisar nem do controle seção, nem do controle banco. Então, eu vou remover isso aqui. Okay, vamos atualizar. Aqui para a gente não mudou nada, né? E aí agora eu vou então criar uma página aqui dentro do... criar uma página dentro do server e vamos botar login.php. Ok, vamos voltar aqui no outro, só para eu copiar isso aqui de cima, porque aqui já vai ser necessário a gente ter o controle de sessão. Ok? Então, na verdade, até o próprio banco, né, seria necessário. Então, vamos colocar isso aqui. E aí a gente vai, então, verificar dentro de um banco de dados se esse usuário existe. E caso esse usuário exista, a gente vai criar uma sessão de usuário para ele. Ok? Então, deixa eu remover aqui novamente. Ok? E aí eu vou ter que ir lá no phpMyAdmin, porque eu vou criar um outro banco. Então, vou host barra phpMyAdmin. Ignora. Então, sistema básico. Vou criar um sistema básico aqui. Vou botar um PHP. Vou criar uma tabela. Então, criar uma tabela, usuário, user, para ficar. Então, user ID. Então, ele é auto-incremente aqui. Vamos colocar no int ok. Username. Varchar, 50 caracteres. Password. Varchar, 255. Nenhum dos dois pode ser nulo. E name, né, de nome. Varchar, 125 caracteres. Também não pode ser nulo. Username ele tem que ser único. Ok? Então, unique, username. E nome a gente pode ter pessoas que são homônimas, né? Então, a gente mantém como está. Ok? Vou criar aqui. E agora eu vou inserir um usuário aqui dentro desse username. Então, eu vou colocar aqui Marcelo. Password, eu vou pedir para ele criar aqui um hash MD5. E aí vamos colocar aqui a senha 1234556. O nome, Marcelo Campos Brito. Ok? Criei aqui. Já temos. E aí agora aqui no meu sistema a gente vai voltar aqui agora no login.php e vamos começar a fazer a criação disso. Então olha só, vou olhar aqui no conexão banco, então o que eu vou fazer aqui em primeiro lugar? Então eu vou colocar aqui conexão BD igual a, então, new conexão banco. E aí vocês se lembram que a gente tem parâmetros? Então vamos ver aqui quais que são esses parâmetros que a gente tem que fazer aqui. Então vamos lá, host, localhost, porta 3306, banco de dados. Então é o sistema básico PHP. Sistema básico PHP. Username root,
e a senha em branco. Ok? E aí vamos, então, obter os dados enviados pelo post para a gente poder fazer a verificação. Olha só, conexão banco, então aqui a gente vai utilizar o conecta, né? Então, conexão BD conecta, vamos ver aqui, ok, beleza. E aqui agora embaixo a gente vai fazer então o consulta. Então, conexão BD consulta. E aí agora aqui a gente vai criar então um SQL aqui para poder fazer isso. Então vamos criar aqui mesmo. Então SQL igual a select asterisco from. Deixa eu ver como é que é o nome da tabela. User, mas deixa eu só... vai ficar user mesmo, depois eu corrijo. User where username like. Então post username. Vamos ver se aqui no default aqui no formulário ele está aqui e-mail. Então vamos botar username e aqui password, tá, beleza. Então, ok, username. Salvar, vamos voltar aqui. Então, post username, ok. And password like, então MD5, é para o MySQL poder fazer a conversão disso. Então vamos botar aqui. Então, post password. Ok? Beleza. E aí vamos fazer o seguinte então. Vamos, agora que a gente já tem o MySQL pronto aqui, vamos colocar a consulta aqui. E aí vamos lembrar o que o consulta retorna aqui no momento que a gente estiver utilizando o consulta. Então, olha só, então ele vai retornar aqui para a gente um JSON com resultado. Então eu vou fazer o seguinte, aqui para eu poder ver, eu vou colocar um echo aqui, né, e vamos colocar aqui o conexão BD consulta, para a gente ver o que acontece. Então, pessoal, sempre vamos fazendo isso, testar, testar, testar. Então, olha só, Marcelo, e aí era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer o login. E aqui ele encontrou alguns erros, então não foi encontrado o arquivo ou diretório. Então vamos voltar lá. Então não, é porque não está em components, né? Onde é que ele está? Está em components? Está em components. Então, é porque o login não está, né? Então vamos colocar aqui, fazer a referência correta. Então, ele tem que descer o diretório. Então, olha só, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. O login aqui ele está na pasta server, não é isso? Então a gente coloca esses dois pontinhos barra para ele poder voltar para esse diretório aqui, que é o pai dele. E aí, a seguir, ele vai entrar aqui no Components para poder acessar ele. Então, olha só, vamos dar um F5 de novo. E aí aqui, ó, ele já mostrou aqui, ó, undefined index username na linha 5. Né? Então, olha só, então ele não... Então, acho que a gente esqueceu de colocar o método do formulário, né? Então, método igual a post. Então, role form, vamos tirar isso aqui. Deixa eu salvar. Então, por algum motivo ele não está indo aqui. Então, não. Opa, só um minutinho, vamos corrigir uma coisa aqui. Então, olha só, sistema básico PHP, né? Salvamos. Ok, então já resolvemos um problema. Então, o fetch a sock aqui, então ele não encontrou username. Vamos ver por quê. O name está aqui, username, está certinho. Então, vamos dar um F12 aqui para a gente poder verificar o que foi que aconteceu. Então vamos aqui no rede. Então Marcelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login.
Olha só, ele fez o envio aqui do post. E aí vamos ver aqui o que ele... Request. Então, e-mail. Olha só, ainda está e-mail aqui. Provavelmente é porque a gente não deu um F5 nessa tela. Então, vamos olhar aqui agora o código-fonte. Username. Agora vai. Então, Marcelo e 126456. Fiz o login aqui. Né, o fetch a SOC, ok. Então, vamos verificar aqui o que foi que aconteceu. Agora, aqui. Então, agora ele já está funcionando ok. Então, mais character, asterisco from user, where username like. Então, a gente abre parêntese aqui, post username. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um echo aqui nesse SQL. E um exit aqui embaixo para a gente poder atualizar. Então, vamos reenviar. Olha só, gerou aqui, MD5, 23456, aparentemente está tudo ok. Vamos ver se ele vai rodar aqui. Olha só, opa, então, from, tem dois from aqui, então é por causa disso. Então, from user, aí não vai rolar. Então, olha só, então agora eu já posso até remover isso aqui. E aí vamos atualizar aqui. Então, aí olha só, pessoal, ele trouxe aqui. Vocês estão vendo então, ó, user ID igual a 1, username Marcelo, password igual a esse aqui é o código MD5 que a gente utilizou, né? E o nome aqui. Então, o que ele fez aqui exatamente? A gente fez o envio desse formulário aqui, coloquei Marcelo 23456, e aí vamos voltar aqui. Esse formulário foi submetido então para o login.php aqui. Então, o login ele instanciou aqui o Conexão Banco, a gente criou essa query aqui, né? E aí a gente fez essa instanciação aqui, nessa página, mandamos conectar ao banco, e a gente mandou ele consultar então essa query aqui, puxando o username e o password informados por mim ali. No momento em que eu fiz isso, ele realizou essa consulta lá no banco, e aí ele retornou esse resultado aqui. Ele retornou, cadê o resultado? Esse resultado aqui. Só que não é interessante, pessoal, que ele gere um JSON para mim. O JSON ele é mais interessante no momento em que a gente estiver utilizando, por exemplo, um front-end, um back-end separados. Aqui para mim não é interessante, a não ser que eu estivesse utilizando um jQuery, alguma coisa, estivesse fazendo requisições via Ajax, mas como esse não é o caso, então eu vou voltar aqui no Conexão Banco, ok? E aqui no Consulta, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou mandar ele retornar aqui. Aqui a gente vai mandar retornar um 0. Okay? E aqui a gente vai retornar então simplesmente o resultado mesmo, que vai ser um array para a gente poder trabalhar esse resultado. Então vou mostrar aqui para vocês. Ele vai dar pau aqui porque ele está tentando fazer uma conversão implícita do array, ele não vai conseguir. Aqui eu tenho que botar um print R. Então eu coloco um print R aqui, abro parênteses, fechei, salvei. E aí olha só. E aí aqui ele vai mostrar para mim. Vocês estão vendo? Então olha só o que eu vou fazer aqui. Então, fiz o conexão BD consulta aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, if conexão BD consulta. Eu sei que isso aqui vai me retornar um array, ok? Então eu vou pegar o tamanho dele. Então, size of, acho que é isso aqui, ou é um size of, pronto. Então, estou falando o seguinte, se o tamanho desse array que for retornado aqui for maior, vamos botar igual a 0, que aí a gente já mata isso aqui. Então ele vai falar o seguinte, então ele vai dar um eco aqui, né? Então não foi encontrado o usuário, ponto. Ou senha. Não foi encontrada a combinação usuário barra senha. Ok? E aí a gente dá um exit aqui e ele mata a aplicação aqui nesse momento. E aí, caso contrário,
ele vai nos direcionar para uma outra página. Mas por enquanto eu só vou fazer o seguinte, na verdade ele vai criar a nossa sessão e vai nos direcionar para uma página. É isso? Olha só, então eu vou colocar aqui usuário encontrado. Vou colocar um ponto e vírgula, vou salvar aqui. E olha só o que ele vai fazer aqui. Então, opa, login, faltou aqui algo na linha 13, vamos lá. Então, exit, pronto, é o ponto e vírgula. Coloquei aqui, e aí olha só, ele vai falar aqui, usuário encontrado. Agora se eu colocar Marcelo 1, 2, 3, olha só, size off, então vamos botar o seguinte, né? If e set, né? Deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer isso, pessoal. Vamos fazer o seguinte, então, vamos botar aqui user igual a, pronto. Eu vou colocar aqui que opa, se if e set user. Então vai falar aqui, ó, se esse usuário ele tiver setado, né? Se ele não tiver setado na verdade, né? Que tem que ser aqui. Aí ele vai falar aqui e senão ele vai mostrar. Vamos dar um F5 aqui. E aí olha só, opa, será que eu fiz errado aqui? Marcelo 1, 2, 3. Ele deu aqui o usuário encontrar. Então, espera aí. Deixa eu ver aqui. Eu já sei por quê, pessoal. Porque aqui ele está retornando um... Não, na verdade, deixe-me ver aqui. Então pronto, olha só. Se o número de linhas, né, foi igual a 0, então eu vou simplesmente retornar um array vazio aqui. Pronto. Então vamos voltar aqui como estava antes. Né? E aí se o tamanho dele for igual a 0, ele vai falar que não encontrou nada. Então, olha só, não foi encontrada a combinação usuário-senha. E agora se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, 6, ele fala usuário encontrado. E agora o que a gente tem que fazer então, pessoal? O usuário foi encontrado, vamos criar então a sessão desse usuário. Então eu vou criar aqui também um controle sessão igual a new controle sessão. Criei aqui o construtor dele em branco mesmo. E aí agora eu vou então adicionar parâmetros nessa sessão. Então eu vou colocar aqui, ó, incluir parâmetro sessão. Então, controle sessão, incluir parâmetro sessão. E aí eu vou colocar aqui então, vamos ver como é que a gente coloca isso, né? A chave e o valor. Então vamos colocar dois parâmetros aqui. Vamos colocar aqui nome usuário. E aí vamos colocar aqui Marcelo. Não, aí a gente puxa do banco na verdade. Né? Então até por isso foi interessante eu... Vamos fazer o seguinte então, que esse conexão aqui é interessante que a gente guarde ele em uma variável. Então olha só. Então, conexão, na verdade user, né? Igual a isso aqui. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui, vamos separar. E aí vamos colocar aqui, né? Size of user. Espera aí, eu acho que tá... Beleza, igual a 0. Tá, agora tá certinho aqui e aqui tá sobrando algo. Ok. Então, e aí vamos fazer o seguinte então, né? User 0, vamos pegar aqui o primeiro. E aqui ele vai... Agora eu não estou lembrado como é que retorna. Como é que ele retorna isso. Então vamos fazer o seguinte então, né? Print R user. Salvei e o exit aqui para a gente ver o que, que vai aparecer. Então olha só, atualizei, usuário encontrado, deu um F5, opa, eco linha 25, eco linha 25, tá aqui. Era para ter dado um exit, né? Mas vamos lá, vamos botar um ponto e vírgula aqui. Pronto, ele... Então olha só, então eu tenho um array aqui com o item 0. E aí vamos pegar aqui o nome do usuário. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então, echo user 0. E vamos colocar aqui um array multidimensional. E aí
name. Vamos salvar, ok. Pronto, Marcelo Campos Brito, usuário encontrado. Então, olha só, eu vou pegar isso aqui e vou jogar aqui dentro, que ele já vai salvar na seção, então, esse valor aqui. Só, deixa eu só ver se no controle de seção tem uma coisa aqui que... Ah, pronto, tem o obter. É que a gente vai obter um parâmetro dentro. Ok, fizemos isso então. Vamos retirar esse usuário encontrado aqui. Deixa eu incluir aqui também o username, que vai ser importante aqui. Ok, então a gente vai criar essa seção. Vamos salvar esse valor aqui dentro da seção. E aí agora a gente vai redirecionar esse usuário para uma outra página, para poder, nessa página, ser mostrado para ele mesmo o conteúdo, né, que ele precisa visualizar, o conteúdo só para quem está logado. Ok? Então vamos fazer o seguinte, então, deixa eu pesquisar aqui um meio de redirecionar, então, php redirect. Está demorando demais, deixa eu olhar se tem aqui no nosso controle de visitantes. Eu acho que tem, porque criei bem aqui, olha só, login usuário. Então pronto, é isso aqui que eu quero, header location. Então, location. Então, vou colocar aqui barra, como é que é? Meu FWPHP. Meu FWPHP. E aí agora aqui vamos colocar barra páginas, né? Vai ser uma página, barra dashboard.php. Então vou salvar aqui e vamos ver se ele vai funcionar adequadamente aqui. Agora que apareceu já é tarde, meu filho. Então vamos lá. Então vou dar um F5 aqui. Olha só, ele me direcionou mesmo para páginas aqui, dashboard.php. Então vou criar aqui mais um arquivo PHP. E vou salvar aqui como PHP. Aqui embaixo, vamos para Pages, né? Então é Pages, então dashboard.php, ok? Então deixa eu só ver se eu coloquei, então o controle de visitantes, né? Esse aqui já pode até fechar, né? Então Pages, na verdade, barra dashboard.php. E aqui no dashboard, deixa eu copiar aqui um pedaço aqui da página HTML. Aliás, não vou fazer isso agora. Então, no dashboard, eu quero ver se a seção desse usuário funcionou. Então, em primeiro lugar aqui, algo que eu esqueci de colocar aqui, que provavelmente fez ele não gerar a sessão, é o Session Start. Então, vamos voltar aqui e vamos colocar aqui, então, Session Start. Ok? Ponto e vírgula. Vamos salvar aqui. E aqui eu vou colocar também um Session Start. Então, vou instanciar também novamente o controle de sessão. Então, controle sessão igual a new controle sessão. Ok? E aí eu vou colocar aqui então echo. Então, seu nome completo é... E aí, olha só, esse nome vocês se lembram, né? Ele puxou daqui do banco de dados para o PHP e criou uma sessão com ele. Então, vamos colocar aqui, controle sessão, e aí vamos chamar então o obter. E aí, com que nome a gente colocou? Então, olha só, a gente colocou nome usuário, então aqui na verdade é username. Então nome usuário. Vamos dar um ponto e vírgula aqui. E aí vamos começar tudo de novo aqui para ver se funcionou. Então olha só, meu FWPHP, vou colocar a senha errada, e aí ele vai falar, não foi encontrada a combinação. Ok, agora eu vou colocar então o usuário e senha corretos.
Então, olha só, opa, então ele me mandou para o dashboard aqui, ó, mas ele falou class, controle sessão. Tá, então a gente esqueceu de fazer a importação dele. Então, vamos vir aqui e vamos colocar aqui em cima. Então, require once. Então, olha só, seu nome completo é Marcelo Campos Brito. Então, aqui eu já poderia criar uma página, aquela página do usuário logado mesmo, com o menu aqui em cima, né, com os dados dele bem aqui nesse cantinho direito e com as informações aparecendo aqui para ele. Para finalizar essa aula de hoje, pessoal, eu vou fazer só mais uma coisa aqui. Eu vou colocar aqui, né, deixa eu só ver uma coisa aqui, como é que está no controle sessão, né, ele no obter. Então, pronto. Então, olha só, vou fazer o seguinte, então. Criei o controle sessão aqui. Então, if controle sessão obter. Então, username. Então, vou colocar aqui, né, i7. i7. Vamos ver. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma exclamação aqui na ponta dizendo que eu estou negando isso. Então, o que eu estou dizendo? Se não estiver setado, né, o username, eu vou redirecionar essa pessoa para a página de login. Então eu vou fazer o seguinte, então, vou copiar daqui de novo o header location e vamos colocar aqui. Então location, tá? E aí vamos tirar aqui barra default.php. Então o que vai acontecer? Se a pessoa ela entrar aqui dentro desse ela chegar nessa página, mas o username dela não estiver setado, né, ele vai retornar para a página de login, essa pessoa não vai ter acesso a essa página. Mas para isso eu preciso primeiro remover tudo que existe dessa pessoa aqui nessa página. Então eu vou fazer o seguinte, então, vou criar mais uma página aqui em PHP, vou salvar, e aí a gente vem aqui agora no server de novo. Se eu selecionar o PHP aqui, eu vou colocar aqui logout.php. Ok, vamos botar o session start aqui. Ok, vamos fazer a importação do controle sessão. Ok, e aí vamos criar então controle sessão igual a new controle sessão. Ok, isso aqui, então, controle sessão, e aí a gente vai destruir essa sessão, então vamos utilizar aqui o destroy. Então, destroy. E aqui, teoricamente, a gente vai remover tudo. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, vou acessar aqui o server, não é server? Nem lembro o que é mais. Server, isso, barra logout.php. Então, olha só, destruir a sessão. E aí, teoricamente, agora, se eu voltar aqui para o dashboard, então, olha só, vamos dar, olha só, então, cannot use i7, né? Então, olha só, ele está falando aqui para a gente utilizar se ele foi igual a nulo, né? Porque então ele retornou um objeto nulo. Então, ao invés aqui de utilizar o i7, eu vou apagar aqui, né? Então, obter, então eu vou botar null. Salvei aqui, e aí olha só. Então vocês repararam, no momento que eu tentei entrar na força bruta ali, ó, no pages barra dashboard.php, ele vai me redirecionar para cá. Bacana, né? E aí olha só, uma coisa bem legal que dá para eu fazer para a gente poder terminar mesmo. Então eu venho aqui novamente no controle sessão, controle sessão, e aí agora eu vou fazer o seguinte, então eu vou adicionar aqui um parâmetro. Então eu vou colocar aqui cadê? Controle sessão, vou incluir o parâmetro de sessão aqui. Incluir parâmetro de sessão, ok? Vamos colocar aqui, e aí vamos colocar aqui MSG. Então, você precisa se logar no site para acessar suas funcionalidades. Vamos botar aqui, ok?
Bom, e aí antes eu tenho que fazer o seguinte, então. Então eu vou adicionar aqui acima desse row aqui. Opa, deixa eu colocar um aqui também. Row, vou fechar aqui. Barra div. Fechei, eu vou conter, eu vou abraçar esse row aqui com 2 blocos PHP. E aí eu vou mostrar para vocês agora o que a gente vai fazer. Então olha só, aqui em cima eu não tinha criado o parâmetro de sessão, né? Mas agora eu vou criar. Session Start. Ok? Vamos importar também aqui o sessão. Require. Vou copiar daqui do dashboard que fica mais fácil. Né? Que eu tenho que corrigir, né? Porque aqui a gente está na raiz do site, então a gente tem que entrar aqui no componentes barra controle sessão. Ok, vou salvar aqui. Por enquanto aqui, olha só, nada mudou. E eu vou fazer o seguinte aqui agora. Vou falar o seguinte. If, vamos instanciar aqui em cima, né, a parte de controle de sessão. Então, controle sessão igual a new controle sessão. Fechei aqui. E aí agora eu vou pegar aqui então. Controle sessão. Obter. E aí eu vou colocar aqui MSG. E aí vou abrir aqui e vou fechar esse if aqui embaixo. Então olha só, então o que eu estou falando? Ó, se, e aí eu vou colocar aqui, né, diferente de nulo, né, se ele não for nulo. Então vou salvar aqui, vocês vão observar aqui, opa, controle sessão, o que foi que eu fiz de errado aqui? Vamos lá, controle sessão, new controle sessão. Deixa eu ver onde é que ele está dizendo que está errado aqui. Então, erro de sintaxe, linha 12. Então, foi alguma coisa que eu fiz aqui. Pronto. Fonte e vírgula faltando para variar. Então, olha só, aqui ele não está mostrando nada. Está defined index, ok. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu ver aqui, acho que ele resolve. Não. Então, não resolveu. Deixa eu ver aqui. Controle de sessão, PHP online 48. Tá. Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Igual a null. Então, retorna um null. Se não, retorna isso aqui. Utilizei um operador ternário aqui para poder corrigir. Acho que agora a gente não continua dando problema aqui. Então, vamos botar aqui. Será que vai um i7? i7. Salvei. Também não. Então, deixa eu ver aqui. Espera aí, pessoal. Vamos fazer bonitinho. If i7. Então, isso aqui. Eu estou falando que se for setado, né, se ele tiver setado, então a gente retorna. Ah, pessoal, acho que eu já sei onde é que foi que eu errei. Pronto, foi isso aqui, ó. Quer ver? Ele vai funcionar agora. Então vamos colocar aqui Note 7. Então olha só, pronto, aqui ele sumiu. Agora eu neguei essa expressão aqui e agora ele funcionou corretamente. Então olha só. E aí vamos só pegar aqui algo no Bootstrap aqui. Vamos pegar. Cadê o componentes? Eu vou pegar aqui um alerta. Então olha só, eu peguei esse alerta danger aqui e vou jogar ele aqui dentro desse row aqui. Então, você... Não, vamos simplesmente colocar aqui, né? PHP
E aí eu vou colocar aqui. Então, deixa eu só fazer algo aqui antes, pessoal. Vamos atribuir esse valor aqui, MSG, igual a aqui. E aqui vamos colocar então o MSG aqui embaixo. Ok? Então vamos colocar aqui um eco MSG. Ok? Coloquei ponto e vírgula. Então, olha só, aqui ele não está mostrando nada porque eu ainda não tentei forçar o acesso lá em cima. Mas aí então eu vou fazer isso. Vou fazer o pages barra dashboard.php. Opa, e agora ele deu um unexpected header. Provavelmente eu esqueci um ponto e vírgula. Então, vamos olhar aqui, ponto e vírgula para variar, né? Aí, olha só. E aí, olha só o que ele fez aqui, vocês estão vendo? Então, você precisa se logar para acessar essas funcionalidades. Mas aí, deixa eu fazer o seguinte, então. Depois de mostrar essa mensagem, eu vou remover essa mensagem, que aí se a pessoa der F5, ele não vai ficar mostrando isso para ela. Então, remover parâmetro de sessão. Só para finalizar aqui. Então, controle sessão, remover parâmetro de sessão, e eu vou colocar aqui MSG. Então, olha só, eu vou dar um F5, vai aparecer novamente, mas agora se eu der um F5, ele vai apagar. Mas aí se eu tentar aqui de novo, né, colocar aqui o pages barra dashboard.php, entrar aqui, olha só, ele me jogou para essa página e mandou essa mensagem. Se eu der um F5, ele some. Então, o que eu fiz aqui exatamente, pessoal? No momento em que o usuário ele tenta entrar nisso aqui, nessa página, ele verifica se existe o username da pessoa gravado em uma sessão. Se existir, ele foi gravado aqui no login. Vocês se lembram? E aí ele verifica aqui. Então, se não existir, ele vai incluir aqui dentro da sessão essa mensagem dizendo você precisa se logar no site para acessar suas funcionalidades e vai redirecionar essa pessoa para a página de login. E aí na página de login, a gente criou esse código aqui então, que ele verifica se tem algo chamado MSG dentro da sessão, então se ele for diferente de nulo, né, ele vai então apresentar essa mensagem igual vocês viram apresentada ali em cima. Então, basicamente foi isso aqui que a gente fez, e olha só, e aí no momento que a gente vai desenvolvendo o site, esse código aqui, pessoal, eu vou utilizar ele em todo o nosso site, em toda aquela área que for restrita do nosso site, a gente vai utilizar isso. Então, o que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso componentizar esse pedaço aqui, eu vou criar um componente, eu vou fazer a importação desse código em todas as páginas. Mas isso a gente faz na próxima aula, beleza? Obrigado, pessoal, pela atenção e até a próxima. Valeu!